Boa noite, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao espaço Universo Beraca, da Beraca Kids. Vamos esperar mais um pouquinho, as pessoas estão chegando, para podermos começarmos essa live no dia de hoje, nesse sábado. Um sábado onde estaremos trazendo aqui um direcionamento. Estaremos trazendo aqui uma palavra de instrução. O ano passado, a gente teve esse mesmo direcionamento de uma forma um pouco diferente. Mas vamos aguardar um pouco mais, as pessoas estarem entrando. Vamos aguardar um pouquinho. A live de hoje tem um tema bem peculiar. E inclusive é um dos temas das nossas camisetas do Declare e Profetiza, da coleção Declare e Profetiza. Mas hoje eu não estou aqui para poder fazer nenhum lançamento. Hoje eu não estou aqui para poder falar nada de vendas. Hoje eu não vou vender para você. Hoje eu não vou estar fazendo nenhuma publicação, nenhuma publicidade da marca Beraca Kids, da coleção Declare e Profetize ou da coleção Descanso. Eu estarei aqui para poder estou aqui para poder falar com você sobre o retorno às aulas. Hoje o tema é a mente de Cristo. Estamos alinhando o retorno às aulas. Já era para me ter feito essa live há alguns dias, mas teve aquele período de adaptação das crianças, teve também aquele período onde os pais tinham que estar indo buscar, então foi uma semana bem corrida e eu não trouxe naquela semana. E depois eu tive um período de uma gripe bem forte e hoje eu estou um pouco melhor e eu falei assim, vai ser hoje. Então vamos fazer hoje aquilo que já era para ter feito. Amém? O ano passado eu fiz um alinhamento com os pais lá no meu canal do YouTube. O ano passado eu fiz um alinhamento falando a respeito do retorno às aulas também. E a gente fez alguns dias de oração para o retorno às aulas. Este ano eu quero estar trazendo esse tema, né? A mente de Cristo nessa live. Então, antes de começarmos a falar, vamos orar, né? Entregar esse momento aqui para o Espírito Santo, entregar esse momento aqui de alinhamento, de trazendo a palavra aqui, trazendo esse direcionamento sobre o retorno às aulas. Então, assim, mas por que uma marca de roupa está trazendo um tema desse? Porque nós, apesar de nós sermos, além de nós sermos uma marca cristã, nós trabalhamos com discipulado. E o discipulado no lar começa com a volta às aulas. Porque nós sabemos que é um período muito tenso, tanto para os pais quanto para as crianças. E é isso que a gente quer trazer aqui para você. Mas antes, vamos só orar para poder entregar, né, esse momento para o Espírito Santo, para que ele possa também estar trazendo esse alinhamento, essa direção que ele tem nos entregado sobre a volta às aulas. Amém? Então, Pai amado, Pai querido, Espírito Santo amado, neste momento estamos aqui entregando este momento de live, este momento, ó Pai, de alinhamento em Tuas mãos. Pai, nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor tem nos instruído a falar sobre o retorno às aulas, igual o ano passado, o Senhor nos conduziu alguns dias de oração antes que as aulas retornassem, e agora o Senhor também tem trago esse direcionamento para este momento. Sabemos que estamos enfrentando dias difíceis,
dias, ó Pai, em que achamos que nós estamos num lugar seguro, deixando nossos filhos em lugar seguro, e muitas das vezes somos surpreendidos com notícias que são tristes, notícias que nos trazem, Senhor Jesus, um certo tipo de receio. Por isso, Pai, queremos entregar este momento em Tuas mãos. Queremos, ó Pai, Te dizer que estamos aqui para ser conduzida pelo Senhor. Amém? Então, o ano passado, como eu disse, a gente teve um alinhamento lá no devocional, no meu canal de devocional, sobre a oração. Oramos durante alguns dias, por todos os períodos, desde a creche, desde ali o berçário e até a faculdade, fomos trazendo ali oramos sobre os materiais, oramos sobre com os materiais, nós oramos pelas salas de aula, nós oramos pelas professoras, oramos por tudo ali, brindando a volta às aulas dos nossos filhos o ano passado. Este ano o Senhor trouxe o tema A Mente de Cristo para estar trazendo para vocês aqui esse tema. Então, o que nós precisamos saber? O que nós precisamos entender? Nós estamos passando por um momento onde as crianças estão tendo os mesmos sintomas que os adultos. Você já parou para pensar que as crianças elas estão tendo ansiedade, elas estão passando por períodos, às vezes, assim, de medo, e às vezes a gente não sabe lidar com isso. Às vezes a gente não consegue entender e eles não conseguem expressar também o que eles estão sentindo. Então é sobre isso, uma mente de Cristo. Nossas crianças estão sendo atacadas pela mente. Existe uma batalha, a mente como um campo de batalha. A mente das nossas crianças estão sendo ali bombardeada com uma série de coisas que vem acontecendo no dia a dia, que vem acontecendo neste tempo. Sabemos que a internet ela tem muitas coisas que nós precisamos dela realmente, mas muitas coisas ali, existe uma zona de perigo que nós precisamos estar alerta com os nossos filhos. E o tempo de tela também tem trago esse tipo de ansiedade, esse tipo de agitação para os nossos lares, para a vida dos nossos filhos. Então, a mente como um campo de batalha, hoje nós percebemos que nossas crianças ela passa por todas as situações que um adulto também passa. Então, a nossa criança ela é emocionalmente fragilizada, nós estamos vendo crianças aí totalmente fragilizadas nas emoções, crianças nós falamos assim, 4, 5, 6 anos, 8 anos, já estão assim, precisando, passando por psicólogo, acompanhamentos por causa de síndromes e um tanto de CIDs que são colocados em cima delas. Então, elas têm pressão, elas também são pressionadas na escola para poder, elas se sentem ali pressionada nas escolas, tem os colegas ali, tem os bullies. Então, tem uma série de coisas que alguns anos atrás nós não ouvíamos falar que crianças passavam por isso. E hoje isso está se tornando quase que comum, quase que normal. E isso a gente não pode estar aceitando em nossas vidas, em nossas casas, como algo natural, algo que é normal. A gente precisa estar cercando os nossos filhos, as nossas crianças, brindando emocionalmente elas, para que elas não venham ser atacadas tão cedo, para que elas não venham sentir esse tipo de pressão tão cedo. Então, nós sabemos que precocemente as crianças hoje, vocês sabem que eu sou técnica de enfermagem e eu vejo muito isso lá no meu trabalho, crianças hoje com 3, 4, 5 anos, já com ansiedade ali e precisando tomar medicamentos às vezes.
e acompanhamento ali com psiquiatra, com psicólogo. E eles têm, a gente acha que não, mas as crianças, elas também têm aquele nível de comparação, igual o adulto faz. Às vezes a gente não percebe, mas a criança, ela compara a nossa casa, o que eles vivem na nossa casa e o que os colegas vivem. Porque, querendo ou não, eles conversam entre si, eles falam. Então, às vezes, eles veem que o pai é mais presente na vida de um colega e o pai, por trabalhar muito, não consegue estar presente como o outro pai às vezes está. Eles se comparam. O que acontece? Meu pai não consegue acompanhar, o meu coleguinha sempre o pai dele está. Então, assim, tem essa comparação também. E isso mexe com as emoções, isso mexe também com o comportamento, isso mexe também com o emocional das crianças. E essas pressões também escolares, às vezes a gente não consegue abordar da maneira correta. A gente cobra, às vezes, muito dos nossos filhos, mas da maneira errada. Então, às vezes o tom que a gente cobra, às vezes a maneira que a gente foi cobrado, a gente quer replicar hoje na vida dos nossos filhos. E isso, às vezes, traz um travamento ali. Às vezes a criança, ela se sente pressionada, ela já vai para a escola com tensão. Chega lá na escola, ela sofre um bullying, ela se sente ali, às vezes, excluída de um contexto ali, e às vezes ela não chega e não te conta isso. E a gente vê hoje um nível de acontecimentos em volta da criança, em volta dos adolescentes, por causa de não saber lidar com as emoções deles. Então, às vezes a escola, às vezes quando eles saem para ir para a escola, eles já saem inseguros, porque eles já saem com a pressão de que eles precisam ser bem-sucedidos, sair bem ali na escola, e ao mesmo tempo eles chegam lá num ambiente que é completamente fora do contexto do lar deles, e às vezes ali eles não se sentem ali totalmente integrado no ambiente. Então, sabemos que essa volta, o retorno às aulas, às vezes, por isso que agora as escolas fazem essa adaptação, principalmente para os primeiros anos, porque para que a criança já no primeiro dia não fique lá o dia todo achando que foi abandonado num lugar completamente fora do contexto, que é o lar dela. E então, o que nós queremos trazer com isso? Nós sabemos que a palavra diz lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 2,16 fala o seguinte: quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Então, a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos essa mente de Cristo, os nossos filhos também podem viver essa realidade. Às vezes nós achamos que a criança, ela não tem capacidade de aprender, ela não tem capacidade de ser instruída no âmbito espiritual também. Mas é engano, porque o próprio Cristo diz que o reino pertence às crianças, o reino são das crianças. E elas têm uma facilidade muito maior de absorver aquilo que a gente ensina com propósito, aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente discipula no lar. Então, por que a Beraca Kids é uma moda que discipula? Porque nós queremos trazer esse contexto para os lares, para os pais. Porque as crianças, elas têm sim capacidade de compreender desde cedo. E se a gente ensina isso desde cedo para eles, o que a gente consegue fazer? A gente consegue estabelecer uma identidade desde cedo. Então, uma criança que ela sabe por que ela veio, para que ela está aqui e para onde que ela vai, dificilmente na caminhada dela, ela vai parar no lugar, ela vai se perder ali no caminho. Por quê? Porque se você instruir isso desde o início, se você já dá a base, se você já discipula, se você já dá essa base logo no início, quando ela sai para campo,
quando ela vai para a escola, vai trabalhar, entra na adolescência, ela já tem uma base estabelecida. Não dizemos que ela não vai, às vezes, errar, mas a própria palavra diz também que se você instrui a criança desde cedo, quando ele estiver velho, ele vai se lembrar daquilo que você instruiu. Então, a identidade, ela precede o desempenho. A criança, ela aprende melhor quando ela sabe quem ela é. Ela não se deixa ser atingida na escola por uma crítica da professora, por uma crítica do coleguinha, por um bullying. Então, a criança, quando ela é em casa instruída e é estabelecida ali a identidade, falando para ela, mostrando para ela ali, então, quando ela vai para a escola, ela dificilmente ela vai se abater com aquilo que os colegas falam a respeito dela, com aquilo que os professores às vezes falam. Então, temos isso. Por que discipular? Por que trazer isso? Porque trazer para os filhos que a mentalidade deles, uma mente de Cristo. Dizer a eles que eles têm uma mente de Cristo. Porque na nossa própria camiseta nós colocamos uma frase lá assim: tenho a mente de Cristo, por isso aprendo coisas boas. Então, quando você faz uma declaração dessa, a criança, ela olha para essa frase no espelho e ela declara ali: tenho a mente de Cristo, por isso aprendo coisas boas. Aqui é um poder, não na camiseta, não, mas um poder na identidade da criança, porque ela vai saber que ela, tendo a mente de Cristo, ela vai aprender coisas boas. Então, quando for apresentado coisas ruins para ela na rua, coisas ruins para ela fora do lar, ou até mesmo no lar, ela vai saber identificar que aquilo não é bom e que aquilo ela não deve aprender. Ela deve aprender coisas boas, porque ela tem a mente de Cristo, porque ela está sendo instruída no lar. Os pais estão discipulando ela. Isso é um trabalho tanto do pai, que é o sacerdote, quanto da mãe, que é a auxiliadora. Não é de um e nem de outro, são de ambos. Então, assim, o sacerdote, ele é o cabeça ali do lar, né? Então, o dever dele é de dar direção, é de dar instrução, porque uma criança que tem ali um pai que acompanha bem, que dá instrução, que discipula, a criança, ela se sente mais confiante, porque ela vê o pai dela, a gente querendo ou não, a gente acaba sendo modelo para as crianças. Às vezes a gente faz algo errado e a gente não observa que os nossos filhos estão vendo. E aquilo está sendo gravado na vida deles, na mente deles. Aí, quando chega um momento em que eles fazem algo errado, o que eles vão pensar? Ah, meu pai fez, minha mãe fez, então eu posso fazer. Ah, minha mãe mentiu, meu pai mentiu, então eu posso mentir. Então, é isso. Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente faz perto dos nossos filhos também, porque a gente somos exemplos dele. Então, o nosso exemplo é replicado ou dentro de nossos lares ou fora dos nossos lares. Então, quando você dá um bom exemplo dentro do lar, você está falando para o seu filho: seja um bom exemplo lá na rua. Quando a gente dá um mau exemplo dentro do nosso lar, a gente está dando liberdade para os nossos filhos também dar um mau exemplo na rua. Então quando a gente se posiciona como sacerdote no lar, quando nos posicionamos como os pais que discipulam nossos filhos, nós estamos ali brindando a mente dos nossos filhos, nós estamos ali formando
uma geração forte, formando uma geração mais forte, formando uma geração que não vai se deixar ser abatida por uma crítica, por um bullying. Ela vai saber se posicionar, porque ela vai entender que ela tem uma identidade. Os pais falaram quem elas são realmente, então elas não vão sair para a escola desprotegidos, porque no nosso lar eles se sentem protegidos ali. A maioria dos lares, as crianças se sentem ali protegidas, porque o pai e a mãe estão ali. Quando eles estão fora, se eles não vão com essa identidade estabelecida, se eles não vão sendo forjados dentro do lar, eles vão se sentir inseguros, eles vão se sentir medrosos, eles vão se sentir com medo fora de casa. E muitas das vezes eles não vão saber falar, ou eles vão tentar não. E eles vão, ou às vezes não vão falar, simplesmente vão guardar aquilo para dentro deles. Às vezes a gente não entende porque os nossos filhos, quando pequenos, choram quando a gente deixa na creche. Choram quando porque eles estão se sentindo desprotegidos. Você está deixando eles num ambiente que não é um ambiente seguro do qual eles estão acostumados. Então, eu aprendi na prática que quando não há posicionamento no lar, a gente vê uma consequência que a gente não esperava quando os filhos da gente crescem. Então, assim, a falta de posicionamento, às vezes, não é porque a gente não quer. Às vezes, a falta de posicionamento é porque a gente não sabe. Às vezes, a gente não entende. E às vezes a gente nunca vai tentar, a gente nunca faz algo tentando prejudicar os nossos filhos. A gente sempre faz achando que está fazendo o melhor. Mas às vezes o nosso melhor não é a forma correta de estar preparando os nossos filhos para estar no lugar fora do ambiente seguro deles. Então, eu decidi me colocar quando o Senhor me trouxe esse direcionamento já o ano passado, para estar levantando as mães. A gente orou, a gente teve, e assim, foi muito abençoado. Eu tenho tido até hoje feedback, que as mães falaram que as crianças passaram um ano super tranquilo, foi um ano abençoado, as crianças ficaram com as notas positivas. Às vezes elas tinham dificuldade, elas relataram que o ano foi mais tranquilo, que às vezes não precisou pagar nenhuma professora particular. Então, assim, é posicionamento de pai, é posicionamento de mãe. Porque quando uma mãe ela se posiciona para orar para os seus filhos, brindar a mente dele, brindar as emoções, cercar ele em oração, a gente teve a experiência do ano passado das crianças se saírem bem melhor. E então, por isso, este ano, mesmo assim, com toda essa intercorrência que eu contei no início ali, que não deu para trazer no tempo, que eu sempre gosto de fazer isso no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, bem antes do início, as aulas, mas hoje que a minha voz que eu consegui fazer, ainda não está boa, mas eu falei, vai ser hoje. Vamos aproveitar e vamos fazer hoje mesmo. Então, a gente precisa estar conduzindo os nossos filhos de maneira sábia. Nós precisamos entender que os nossos filhos, eles precisam estar amparados fora do lar. Eles precisam saber se defender fora do lar. Então, se eles vão totalmente desprotegidos, se eles vão completamente sem entendimento, então eles acabam, de alguma forma, sendo retraído ali, sofrendo mais do que o necessário. Então, quando você declara, o meu filho tem a mente de Cristo, você está declarando que ele tem uma mente forte, que ele tem uma mente sábia,
que ele tem uma mente poderosa. Porque a palavra, eu acabei de ler aqui, 1 Coríntios 2, que a palavra diz que nós temos essa mente de Cristo. Mas se a gente não busca, se a gente não busca desenvolver essa mente, a gente vai estar ali com ela atrofiada. Mas a mente de Cristo está em cada um de nós. Porque ele, quando foi, ele enviou o Espírito Santo, mas ele também deixou, na nossa formação, nós também temos um pouquinho ali do DNA dele. Então, coloca aí para mim, nos comentários aí. Meu filho tem a mente de Cristo. Meu filho tem a mente de Cristo. Ele aprende coisas boas. Coloca aí. Começa já a aprender a declarar e a profetizar sobre a vida dos seus filhos. Vai colocando aí. Meu filho tem a mente de Cristo. Ele aprende coisas boas. Então, às vezes a gente começa a declarar coisas para a vida dos nossos filhos que são coisas que vão travar eles. Ah, você não aprende. Ah, você é burro. Ah, você não sabe de nada. Ah, você está indo para a escola fazer o quê? Às vezes nós estamos usando a nossa boca para declarar maldição, para declarar, em vez de bênção, a gente está declarando ali uma derrota na vida dos nossos filhos. E a gente precisa entender que a nossa boca, ela tem o poder de declarar bênção e tem o poder de declarar maldição. Então, se você declara bênção, você está trilhando um futuro de vitória para o seu filho. Agora, se você declara maldição, você está declarando, você está ali trilhando um caminho de derrotas para seu filho. Então, a partir do momento que você abre a sua boca para declarar as bênçãos para o seu filho, igual o ano passado, as mães falaram que declararam, e depois vieram trazendo testemunho, eu não esqueci de separar. Mas depois eu vou estar colocando lá no grupo da Beraca o testemunho, tá? O testemunho do ano passado, das pessoas trazendo, falando o quanto o ano das crianças foram mais leve, elas tiveram menos problema. Às vezes crianças que estavam dando trabalho nos anos anteriores, o ano passou sem ela ser chamada na escola, passou sem ela precisar ir lá e a professora reclamar da criança. Então, declare sobre a vida do seu filho. Ele tem uma mente de Cristo. Meu filho tem uma mente de Cristo. Ele aprende coisas boas. Ele retém o que é bom. Ele retém o conhecimento. Ele não será dominado pelo medo. Ele caminha em identidade. Então, traz a palavra que vai fazer com que ele vá, que ele entre por um caminho de vitória, trilhando vitórias. Nós temos vários testemunhos aí de homens hoje famosos, homens hoje poderosos aí, que tiveram uma base ali, uma mãe às vezes sem instrução nem nada, mas que falava para ele: você consegue, meu filho, você pode. Então eles cresceram com aquela direção das mães. As mães às vezes já faleceram, já foram embora, mas eles continuaram trilhando o caminho deles por causa daquela palavra que a mãe liberou lá atrás. Você é vencedor, você pode, você consegue, e é isso. Então, quando a gente aprende que a nossa boca, ela trilha o destino dos nossos filhos, ela dá direção, às vezes a gente acha que eles não estão absorvendo, mas eles absorvem. E do mesmo modo, quando você declara as coisas boas, você também declara as coisas ruins, isso vai travando eles ao longo da caminhada deles. Ah, você não aprende nada. Ah, você é burro. Ah, você não sabe. Ah, deixa isso pra lá. Ah, não vai mexer com isso não. Então você começa a trazer uma série de palavras para eles que vai limitando eles de crescer, que vai limitando eles de estar passando pelos caminhos de vitória, conquistas e tudo mais. Então, nesse lugar de oração, o ano passado,
este lugar que estamos trazendo hoje para você estar se posicionando no seu lar, começando ali o ano, declarando, pega ali o material. O ano passado, se você não participou, se você está aqui e não participou do ano passado, lá no meu canal do YouTube de devocional, tem lá todos os dias, desde o berçário até a faculdade, a gente fez oração ali, a gente trouxe ali direcionamento para cada ano letivo ali, para cada etapa. Mas depois eu quero ver se eu preparo também. Deixa aí na live falando que você quer o PDF, que você quer fazer a declaração, que você quer a oração de declaração para o seu filho de início de ano, que eu vou estar te enviando depois. Eu vou estar separando e vou estar te enviando para que você possa estar fazendo aí no seu lar, para que você possa estar fazendo junto com o seu filho, para que você possa estar exercendo esse discipulado, esse direcionamento na sua casa. Então, eu ia até pegar a camiseta, mas eu não trouxe, não peguei, mas vocês já devem ter visto ela. Mas depois eu ponho lá nos stories. Mas como eu disse, eu não estou vendendo, não trouxe, hoje eu não estou vendendo. Hoje eu estou apresentando o porquê que as nossas camisetas têm declaração. Então, foi um direcionamento que o Senhor trouxe para o início do ano, para que a gente tivesse uma coleção onde houvesse declaração e os pais pudessem declarar e profetizar sobre a vida das crianças. Então, por isso a coleção Declare e Profetize. Então, assim, a camiseta, ela não é um amuleto, não, viu, gente? Ela não é poderosa, não. Ela é somente um lembrete. Que seu filho, quando ele veste, ele se lembra ali, ele carrega ali essa mensagem. Então, é sobre isso. A gente está trazendo o direcionamento que a gente teve e falando que a mensagem ela é poderosa, não a camiseta. Entenderam? Então, eu preparei esse PDF para vocês. Então, assim que vocês terminar a live, vocês colocam lá que eu vou estar mandando para vocês no direct o PDF para vocês estarem utilizando no lar de vocês, para vocês estarem declarando. E eu quero estar aqui fazendo para vocês, trazendo para vocês uma oração. Vamos estar orando junto aqui a respeito. Eu sei que vocês irão orar na casa de vocês, mas vamos aqui selar esse momento, esse direcionamento, trazendo, colocando diante do Senhor a casa de vocês, os filhos de vocês e o início de ano de vocês, tá bom? Feche os olhos e pode orar comigo, se você quiser, puder. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti agora, Pai, como pais, como sacerdotes, como responsáveis por uma geração que não nos pertence. Ela pertence a Ti, ó Pai. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes fomos omissos. Muitas vezes terceirizamos aquilo que era nossa responsabilidade. Mas hoje nós nos levantamos. Hoje nós nos posicionamos sobre a vida dos nossos filhos, ó Pai. Nós declaramos: eles têm a mente de Cristo. A mente deles não será dominada por confusão. Não será governada por ansiedade. Não será paralisada pelo medo. Não será enfraquecida, Pai, por palavras negativas. Nós quebramos toda mentira que tentou se estabelecer na mente deles, Pai. Pai amado, Pai querido, nós declaramos
que eles aprendem coisas boas. Eles retêm conhecimento, que eles têm clareza, que eles têm equilíbrio emocional, que eles têm discernimento, Pai. Pai amado, Pai querido, guarda a mente dos nossos filhos, ó Pai. Guarda, Senhor Jesus, a mente deles nas salas de aula. Guarda, Senhor Jesus, a mente deles com as amizades, ó Pai. Guarda a mente deles, ó Pai, nas redes sociais. Guarda a mente deles, ó Pai, nas conversas com os colegas ou com as pessoas com as quais eles vão conversar. Guarde a mente deles, ó Pai. Nesse início de ano, ó Pai, onde eles estarão sendo conduzidos para as escolas, ó Pai, guarde a mente dos nossos filhos, ó Pai. Que nenhuma palavra contrária à identidade estabelecida nos lares, ó Pai, venha, Senhor Jesus, sobre eles. Que nenhuma palavra contrária à identidade que o Senhor estabeleceu, ó Pai, sobre a vida deles, ó Pai, seja contrária. Pai, que a identidade estabelecida pelo Senhor encontre um solo fértil. E sobre nós, Pai, como pais, nós pedimos disciplina, constância, sensibilidade espiritual. Que o discipulado, ó Pai, comece dentro de nossa casa. Que o altar seja restaurado em nossos lares, ó Pai. Que a Tua presença, Senhor Jesus, seja conhecida pelos nossos filhos, não apenas por palavras, mas por vivência, Senhor. Senhor Espírito Santo, entra nos lares, habita nos quartos, habita nas mesas, habita nas rotinas, ó Pai, das famílias, ó Pai. Pai amado, Pai querido, que esta geração saiba quem ela é. E saiba, Senhor Jesus, para onde ela vai. O destino que o Senhor já estabeleceu para cada um deles, ó Pai. Porque nós consagramos este ano letivo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos a mente dos nossos filhos. Nós consagramos, ó Pai, nossa postura como pais. E declaramos que há identidade, que há destino, que há propósito, em nome de Jesus, sobre a vida dos nossos filhos, sobre o ano letivo deles, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, que essa semana seja marcada por uma identidade e que vocês comecem, nós começamos então a declarar, a profetizar sobre a vida dos nossos filhos e iniciar um discipulado. O discipulado, ele é leve, ele é diário. O discipulado, ele, às vezes a gente não sabe como começa, mas quando a gente pega o direcionamento do Senhor Espírito Santo, ele vai nos conduzindo dia a dia. Amém? Então, que a paz do Senhor esteja nos lares de vocês. Tenham um ótimo início de ano letivo na família de vocês. E eu espero que vocês também possam estar depois trazendo ao longo do ano o feedback ali, os testemunhos ali de que vocês fizeram logo agora no início do ano. Vocês oraram, vocês declararam, vocês profetizaram. E isso, gente, não é um dia só não, tá? Só uma observação antes de a gente encerrar aqui. Isso a gente precisa fazer diariamente. A gente precisa nos firmar diariamente, estabelecendo decretos na vida dos nossos filhos. Então, quando ele estiver ali fazendo uma tarefa em dificuldade, você declara, você tem a mente de Cristo, meu filho. Você aprende, você tem capacidade, você aprende coisas boas. Então, às vezes, ele está com dificuldade de aprender algo, declare ali que a mente dele é uma mente de Cristo, uma mente rica, uma mente que tem capacidade de aprender e se expandir. Então, a gente precisa estar entendendo e não estar lançando palavras que vai travar eles. Amém? Então, tenham todos um bom sábado, um bom final de semana. E a próxima semana
a gente vai trazendo aí mais direcionamentos e vamos estar trazendo aí mais posicionamento dos pais. Se você ainda não faz parte ali do Universo Beraka, o Universo Beraka a gente já tem muito material lá para que você seja guiado, para que você possa estar aplicando na vida do seu filho. Temos jogos cristãos, temos ali temos uma playlist cristã para o seu filho, temos jogos cristãos, temos ali jogos tanto online para o seu filho jogar, quanto para a família toda estar ali trabalhando com as crianças dentro de casa. Então, o discipulado é isso, é tirar um tempo para poder estabelecer essa unidade no lar e colocar o Senhor no centro ali, porque quando Ele está no centro, tudo vai bem. Amém? Então, tenham todos uma boa noite e até mais.